Olá, meus amigos, mais uma vez estamos juntos, alegria em estar com vocês aí, oportunidade de repartir o Evangelho, compartilhar a palavra que Deus oferece a cada um, sempre é um motivo de alegria. Estou feliz por estar de volta também com vocês depois de um período de férias e aí com as energias renovadas, buscar também a renovação da nossa espiritualidade, da nossa proximidade com Deus. Que Deus nos abençoe em todos os caminhos que temos aí pela frente. Hoje gostaria de convidar você a pensar sobre propósitos de vida, como tema do culto de hoje. Os textos bíblicos de hoje vão nos inspirar nesse sentido, de nós buscarmos um propósito, de nós termos um propósito de vida, uma razão para estarmos aqui, né? Como que nós estamos administrando esse tempo que Deus nos dá e o que nós estamos fazendo. Especialmente nesse tempo de epifania que nós estamos vivendo ainda, em que nós estamos sendo convidados a sermos protagonistas da nossa própria espiritualidade e fé. Então, que Deus abençoe para você esse momento de encontro, deste final de semana que também é chamado o fim de semana da transfiguração do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falaremos sobre isso durante o nosso culto. Para dar início então a esse momento, vamos nos aproximar de Deus, fazendo a nossa confissão, trazendo o nosso arrependimento, para recebermos o perdão de Deus, o nosso Pai Celestial. Vamos então ao altar do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus e amado Pai Celestial, gratidão a Ti por seres o nosso Deus protetor que nos chama, que nos convida, que nos motiva, que nos acolhe. Gratidão pelo Teu amor que multiplica para nós as forças para a nossa própria caminhada. Te pedimos, ó Deus, que sejas paciente ao nos acolher no dia de hoje, pois trazemos a Ti o nosso arrependimento sincero e verdadeiro por todos os pecados cometidos por pensamentos, palavras ou atitudes e pela nossa natureza de pecadores. Pedimos a Deus que na Tua grande bondade apague todos os nossos pecados e nos potencialize pelo poder do Espírito Santo a termos uma vida agradável a Ti. Ajuda-nos a encontrarmos verdadeiros propósitos de vida, que possamos assim, iluminados pelo poder do Espírito Santo, encontrar também direções para o nosso caminhar e para a nossa prática de espiritualidade e fé. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Para você que está verdadeiramente arrependido, assim diante de Deus, eu anuncio a graça de Deus e da parte e por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor, perdoou todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E a você que agora está perdoado de todos os seus pecados, quero oferecer a oportunidade de um contato com a Palavra de Deus, que vai te inspirar para projetos novos de vida. O primeiro texto que nós vamos compartilhar nesse momento é o do Salmo número 50, versículo 1 até o versículo 6. Deus, o Senhor Deus, fala e chama todos os moradores do mundo, de um lado da terra ao outro. Deus brilha lá de Jerusalém, a cidade perfeita, de perfeita beleza. O nosso Deus está chegando, porém não chega em silêncio. Um fogo destruidor vem na sua frente, e em volta dele há uma violenta tempestade. Ele chama o céu e a terra como testemunhas, para assistirem ao julgamento do seu povo. Ele diz: reúnam aqueles que são fiéis a mim, aqueles que fizeram uma aliança comigo e como sinal ofereceram um sacrifício. Os céus anunciam que Deus é justo e que Ele mesmo é quem vai julgar. Esse é o texto do Salmo de hoje. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todos sempre há de ser. Amém. De pecados carregado,
oprimido sempre andei, sem descanso ter achado, a Jesus eu encontrei. De pecados carregado, a Jesus então clamei, todo desesperançado, a seus pés eu me lancei. De pecados carregado, nem fitá-lo me atrevi, mas do Redentor amado, a bondosa voz ouvi. De pecados carregado, eu na cruz por ti sofri, no madeiro vil pregado, eu de todo te remi. De pecados carregado, foram meus, ó Salvador, foste em meu lugar cravado, quão imenso é teu amor. Dos pecados libertado, salvo para sempre estou, pois em Cristo perdoado, bem-aventurado sou. Seguimos agora com a leitura do Antigo Testamento, que nós encontramos no segundo livro de Reis, no capítulo 2, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12. Então, o segundo livro de Reis, ele vai trazer a história de Elias e Eliseu para nós. E é o que a gente vai compartilhar agora nesse momento com você. Capítulo 2, então, fala o seguinte, a palavra. Chegou o tempo de o Senhor Deus levar Isaías para o céu num redemoinho. Elias saiu de Gilgal junto com Eliseu. E no caminho, Elias disse: Fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Betel. Mas Eliseu disse: Juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor, que eu não o deixarei. E assim os dois foram até Betel. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e lhe perguntou: Você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu. Mas não vamos falar nisso. Então Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Jericó. Mas Eliseu disse: Juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor, que eu não o deixarei. E assim os dois foram até Jericó. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e perguntou: Você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar nisso. Aí Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até o rio Jordão. Mas Eliseu disse: Juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor, que não o deixarei. Então eles saíram, e 50 profetas o seguiram até o rio Jordão. Elias e Eliseu pararam perto do rio, e os profetas ficaram olhando de longe. Aí Elias tirou a sua capa, enrolou-a e bateu com ela na água. A água se abriu e ele e Eliseu passaram para o outro lado, andando em terra seca. Ali Elias disse a Eliseu: Diga o que você quer que eu faça, por você, antes que eu seja levado embora. Elias disse: Quero receber como herança 2 vezes mais poder do que os outros profetas vão receber. Elias disse: Esse pedido é difícil de atender, mas você receberá o que está me pedindo se me vir quando eu estiver sendo levado para longe. Se você não me vir, não receberá. E assim foram andando e conversando. De repente, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo os separou um do outro.
e Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu o que aconteceu e gritou: meu pai, o Senhor sempre foi como um exército para defender Israel. E nunca mais ele viu Elias. Muito triste, Eliseu rasgou a sua capa pelo meio. Esse é o texto do Antigo Testamento de hoje. Seguiremos agora então com a leitura da epístola de hoje, que nós encontramos registrada no Novo Testamento, no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 12 em diante. Então, 2 Coríntios é uma fala do apóstolo Paulo, capítulo 3, do versículo 12 em diante, falando sobre a nova aliança. E aqui, então, Paulo vai dizer o seguinte para nós: E, porque temos essa esperança, agimos com toda a confiança. Nós não fazemos como Moisés, que cobria o rosto com o véu, para que os outros israelitas não pudessem ver o que o seu brilho estava desaparecendo. Mas eles não queriam compreender. E até hoje, quando eles leem os livros da antiga aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Mesmo agora, quando leem a mensagem e a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. Mas o véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele voltou para o Senhor. Aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, ali existe liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Esta palavra, então, é a palavra da epístola de hoje. Deus abençoe essa palavra para todos nós.
nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo Verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na cruz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Chego agora com o Evangelho para compartilhar contigo o Evangelho que é o Evangelho de Mateus, ou melhor, de Marcos, capítulo 9, versículo 2 até o versículo 9, que diz o seguinte: 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele mesmo e os outros discípulos estavam apavorados. Logo depois uma nuvem os cobriu, e dela veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, escutem o que ele diz. Aí os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. Quando estavam descendo do monte, Jesus mandou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse. Este então é o texto do Evangelho de hoje. Nós seguimos agora com o Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
bom vir aqui. Alegria a ti eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. Do Senhor nós temos força, alegria e muito amor. Como eu amo o teu templo, como é bom vir aqui. Alegria a ti eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. Do Senhor nós temos força, alegria e muito amor. Muito bem, meus amigos e amigas, nós vamos então agora aos propósitos de vida, que é o tema então do nosso culto de hoje. Como é importante ter um propósito de vida, um significado, uma razão para viver. Esse tempo de Epifania que nós estamos agora vivendo, estamos encerrando, na verdade, já esse tempo de Epifania, é um tempo em que convida a gente a ter uma clareza quanto ao propósito de vida. Ou seja, para que estamos aqui? O que temos como missão, o que temos como desafio, o que temos como responsabilidade diante de nós a partir do momento em que somos tocados pela Palavra de Deus, que somos atingidos pela Palavra de Deus, por exemplo, quando fomos no Natal atingidos pela mensagem de Cristo nascendo como nosso Salvador. A partir de lá, o tempo da Epifania vem nos desafiando a refletirmos esse toque divino da Palavra. A palavra que se fez carne, que habitou entre nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que veio para transformar o mundo, transformar a nossa vida e a partir dessa transformação nos lançar também como agentes de transformação no mundo em que vivemos. Tempos e propósitos claros e bem definidos. Esse é o tempo da Epifania e esse é o desafio de hoje para a gente entender um pouco os textos que temos pela frente. Começamos com o primeiro texto, que é o Salmo 50, que a gente acabou lendo. Um salmo que tem por título Adoração e Vida. Já está aí um propósito. A vida com a adoração. A vida com a ideia de que exista tempo, energia, movimentos e ações de adoração a Deus. Isso seria já um propósito de vida. Agora veja lá no versículo 1 do Salmo 50, diz ali que Deus fala para todos os moradores do mundo. E diz ali, Deus brilha lá do céu e aqui na terra. Então é um chamado de Deus para todos os moradores do mundo. E esse chamado chega então até nós. Nós fazemos parte desses todos moradores do mundo. Chamado de Deus que vem como luz para brilhar, para nos tirar então dos nossos caminhos de escuridão, de lugares onde não sabemos o que fazer, não sabemos onde estamos, para termos clareza
a claridade de Deus, a luz de Deus é para que tenhamos clareza na nossa mente de coisas que precisamos fazer e que devemos fazer, que são nossas responsabilidades, os nossos propósitos existenciais. Então Deus nos chama, segundo essa palavra, para o seu brilho, para a sua luz. Por isso Ele brilha sobre nós, para que nós tenhamos essa luz dele. E Ele nos chama para brilharmos, para que brilhemos diante do mundo. Ele nos chama para que sejamos luzes dentro do mundo. Aí nós temos mais propósitos de vida, de ser luz dentro deste mundo. E ali no versículo 13 ele diz, o nosso Deus chega, mas não chega em silêncio. Chega falando, chega anunciando, chega conclamando, chega buscando, convidando e desafiando a cada um de nós. Essa é a característica de Deus. Diz ali no versículo 4, Deus chama o céu e a terra. E no versículo 5, reúnam os que são fiéis, aqueles que fizeram uma aliança comigo. Quem são estes? Quem são esses fiéis que fizeram aliança com Deus? Somos nós. Nós estamos em aliança com Deus desde o dia do nosso batizado. Ali fomos colocados em aliança com Deus. E Deus diz, chamem todos esses que estão em aliança. O chamado é para nós. Nós estamos sendo convocados, nós estamos sendo chamados por Deus para fazer o que diz no versículo 6. Os céus anunciam que Deus é justo. Este Deus que é justo, Ele quer ser conhecido dentro deste mundo, que é o mundo onde nós existimos. E a forma que Ele escolhe para ser conhecido é nos iluminando, para que nós sejamos a manifestação da justiça dele dentro do mundo. A justiça de Deus acontece em Cristo. Cristo é a justiça de Deus. E nós somos revestidos pelo manto da justiça de Deus, que é o amor de Cristo. Então Deus quer ser essa justiça conhecida e reconhecida dentro do mundo, mas quer fazê-lo através de nós. Então esse é o nosso chamado. E quando nós temos isso como propósito de vida, nós estamos atendendo à expectativa de Deus, que quer que sejamos essa luz dentro do mundo também. Então, Jesus veio para ser conhecido através de nós. Martinho Lutero vai dizer na sua teologia que nós, na verdade, estamos aqui para sermos um Cristo na vida das outras pessoas. Uma imagem de Cristo para as outras pessoas. Ou seja, tudo aquilo que Cristo simbolizou dentro do mundo. De paz, perdão, bondade, alegria, paciência, tolerância e todas as boas qualidades de Cristo precisam estar em nós e aparecer diante das pessoas, e as pessoas olhando para nós devido a enxergar um Cristo. Isso é o que Lutero diz, de sermos Cristo na vida das outras pessoas. Então, diante de Deus, a nossa vida, ela só tem sentido quando nós estamos sendo isto, anunciando a Cristo através do nosso viver. E quando temos este como propósito da nossa própria existência. A nossa vida, então, precisa estar comprometida com Jesus. Esta é a ideia e o desafio. Né? Nosso propósito de vida, então, é andar com Cristo e chegar diante das pessoas como Cristo chegaria. Se a gente olha para o texto do Antigo Testamento de hoje, que é lá o texto de 2 Reis, quando conta toda a história do Elias e do Eliseu e daqueles profetas todos lá que a gente acabou de ler ali, a gente vai ver que Elias, ele foi um homem que caminhou com Deus. Ele tem uma história muito forte com Deus. Ele é conhecido como o mais importante de todos os profetas. Ele não tem nenhum texto escrito dele lá, como tem, por exemplo, Isaías, né? Um livro inteiro lá, Jeremias. Não temos um livro de Elias, mas nós temos uma história de Elias. E Elias ocupa uma centralidade entre todos os profetas tão grande que ele vai aparecer com Cristo lá no dia da transfiguração junto com Moisés, dada a importância desse profeta. O Elias representa todos os textos e profecias do Antigo Testamento. Ele é o grande representante, o grande portador dessa mensagem de profecia. Ele viveu tanto perto de Deus que se tornou tão parecido com Deus que ele nem precisou morrer, ele foi levado vivo para o céu. Numa carruagem de fogo na frente de Eliseu e de todos os outros profetas, ele foi levado para o céu. Porque ele estava tão identificado, tão próximo, tão parecido com Deus, assim como Moisés também, que viveu tão intensamente na presença de Deus, que foi levado vivo para o céu também. E Cristo, que é a identidade perfeita de Deus dentro do mundo, também foi levado vivo para o céu. E aí os três estão juntos lá no dia da transfiguração.
esse Elias, ele é conhecido pelo seu comprometimento com Deus. Ele denuncia os reis, ele denuncia a maldade dos reis, ele anuncia a morte dos reis, inclusive, porque ele tem uma identidade muito forte com Deus, e o que Deus quer é que deve valer, e não o que o rei quer. E diz ali, no versículo 15, o anjo do Senhor estava com Elias. Bueno, cada um de nós, desde o dia do nosso batizado, temos um anjo de Deus junto com a gente. Se não todos os milhares de anjos que estão sempre à nossa disposição, mas temos o nosso anjo também, que é o nosso anjo da guarda, que está conosco, que nos protege, que está do nosso lado. Deus sempre colocou ao lado de cada um dos seus filhos um anjo como protetor e como guardião. E nós também temos esse anjo, pela nossa fé, pela nossa identidade com Cristo. Era um homem aprovado por Deus. Como nós também somos aprovados por Deus, quando nos arrependemos de todos os nossos pecados, pedimos perdão e recebemos esse perdão. Elias foi conhecido por sua fidelidade. Nós também temos fidelidade. Também somos chamados à fidelidade. E Eliseu diz, o Senhor é como um exército, falando para o Elias. O Senhor foi como um exército de força, de poder dentro do mundo. E nós somos convidados a sermos assim, a termos esse propósito de vida como Elias teve, como Eliseu queria ter. Eliseu queria ter mais poder do que todos os outros profetas para ser parecido com o seu grande modelo e inspirador. Elias foi o inspirador da vida do Eliseu. Assim como nós também temos pessoas que nos inspiram, né? Nós também temos modelos de gente que nos inspira. Nós temos aí de repente o nosso pastor que nos inspira, o nosso professor que nos inspira, nosso pai, nossa mãe que nos inspira nos modelos de fé. Também temos aí pessoas a quem seguimos, modelos a quem seguimos. Eliseu teve Elias como seu grande modelo, porque o Elias tinha um propósito de vida definido e o Eliseu queria ter o mesmo propósito, né? Então, muitas vezes Deus nos conduz para esses propósitos, seja através de uma palestra, de uma pregação, de um sermão, de um retiro, de um congresso, de um encontro, de alguma coisa que nos toca de uma forma especial, nos inspira para uma reação espiritual especial e nos torna aí protagonistas de atos importantes dentro da nossa espiritualidade. Então, nós também somos chamados para inspirar. Como pais, nós somos chamados para inspirar os nossos filhos. Como colegas de trabalho, somos chamados para inspirar os nossos colegas de trabalho, nossos amigos, nossos parceiros, enfim, as outras pessoas com quem nós convivemos. Esse pode ser um bom propósito de vida, de ser o inspirador de boas atitudes na vida das pessoas com quem a gente vive. E aí a gente vai chegando agora ao Evangelho de hoje. Vamos encontrar lá Jesus, os discípulos, Moisés e Elias, na transfiguração no monte. Jesus leva eles lá para a montanha. Jesus simbolizando o Evangelho, Elias simbolizando as profecias, Moisés simbolizando a lei. E esses todos estão aí como o resumo do que é a palavra de Deus dentro do mundo. A palavra de Deus se resume nisso: lei, profecias e Evangelho. E aí estão os três grandes representantes. E Pedro, quando se vê diante desse quadro magnífico ali, ele tem uma fala muito bonita. Ele diz: Senhor, é bom estarmos aqui. Estavam lá numa montanha. O ar da montanha já é um ar muito bom de ser respirado. Assim como hoje, nesses momentos de grande intensidade e calor que nós estamos vivendo aí, entrar numa sala de ar-condicionado dá aquela sensação de alívio, porque tem um ar melhor ali. Essa foi a sensação que Pedro sentia lá na montanha. Aquele ar estava bom, aquele momento estava bom, aquilo que ele estava enxergando na frente dele estava inspirando ele a esta fala: Senhor, é bom estarmos aqui. Vamos fazer uma tenda, uma para você, uma para Moisés e uma para Elias, e vamos ficar aqui para sempre, não vamos mais sair daqui. Encontrou um propósito de vida, queria viver pertinho de Cristo, queria viver pertinho de Moisés e de Elias, queria viver com eles. Infelizmente ainda não era a hora. Jesus disse para Pedro: está muito bom aqui, está muito legal, está muito bonito, muito especial,
mas a nossa missão está lá embaixo, é lá no meio do povo. Temos que descer de novo. Temos que descer para o trabalho, temos ainda alguma coisa para fazer. Lá está o nosso desafio. Aqui você teve uma visão do que é a igreja triunfante, mas nós ainda estamos na igreja militante, temos que voltar para lá. Essa é uma linguagem também que Lutero constrói, né? Da igreja dos que já foram, dos que estão lá no descanso eterno com Cristo, já cumpriram os seus propósitos de vida, e nós que estamos aqui ainda com o desafio de cumprirmos os nossos propósitos de vida. Pedro foi convidado com os outros discípulos a voltarem aos seus propósitos de vida. Ainda tinham missões a serem cumpridas aqui dentro dessa terra. Pedro já queria essa antecipação dessa glória, mas ainda não era possível. E a voz de Deus então diz lá: este é o meu filho querido, escutem o que ele diz. Este pode ser um propósito de vida importante para você, ouvir o que ele diz. Este filho amado de Deus tem uma fala, tem um evangelho, tem uma palavra. Essa palavra é para ser ouvida, é para ser recebida, é para ser acolhida. E esse pode ser o teu propósito de vida. Viver para ouvir a palavra de Cristo e se identificar com ela. Pedro achou que ali era o final da caminhada, mas ainda não. Jesus diz: vamos voltar. Sai da zona de conforto, vamos para a zona de desafio. E aí, essa é a realidade. Nossa também. Não podemos escapar, nem fugir, nem evitar a nossa responsabilidade como filhos de Deus. Temos o desafio de cumprir os propósitos de Deus dentro deste mundo. E o apóstolo Paulo, no texto da epístola de hoje, 1 Coríntios, ele vai falar: certamente vocês sabem que são como templos de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Vocês são o templo de Deus. Propósito de vida: ficar parecido com Deus, texto que a gente leu ali. Vocês devem de viver tão intensamente ao ponto de vocês ficarem parecidos com o Espírito, parecidos com o Senhor. Então, este é o grande desafio, de nós vivemos tanto a nossa espiritualidade, nós identificarmos tanto com a nossa fé, termos tanta proximidade com Deus ao ponto de ficarmos parecidos com Deus. E aí, no momento em que nós estamos parecidos com Deus, nós estamos mais perto da glória, já estamos mais perto do fim. E aí, identificados com esse Cristo, nós chegaremos à porta da vida eterna, em que Ele abrirá a porta e nos reconhecerá porque estamos parecidos com Ele. Teu propósito de vida, meu propósito de vida mais nobre é se tornar parecido com Cristo no mundo em que vivemos, em todas as suas virtudes, em todas as suas qualidades. Representar a presença de Deus para as outras pessoas. Deus está presente. Viemos da luz de Deus, somos orientados e vivemos a luz de Deus e nos tornamos parecidos com Cristo para que as outras pessoas tenham inspiração dentro deste mundo. Esse é o grande propósito de vida. E aí, o dia de Cristo vai mostrar claramente essa qualidade da nossa vida, como diz lá no versículo 13, a qualidade do nosso trabalho. Cumprimos a nossa missão, nos tornamos parecidos com Cristo, vivemos na presença dEle, inspiramos pessoas, estamos prontos para entrar no descanso eterno. Que Deus nos conceda essa graça de cumprirmos assim os nossos propósitos de vida. Amém. Muito bem, nós vamos agora lembrar os nossos aniversariantes aí no nosso aplicativo. Dia 3 de fevereiro, nós tivemos o aniversário do Mauro Silva, dia 5 da Noeli Scherer, dia 6 do Ariel Marques, dia 9 da Karen Pinedo e dia 11 do Marcos Raul Martins Franzen. Esses são os nossos aniversariantes aí desses últimos dias. Então, para vocês, nós lembramos a paz, o amor e a bondade de Deus. Pedimos em oração que Deus esteja com vocês, os inspire e os abençoe. Também vamos pedir bênçãos especiais aí pela Casey, que é a filha do Olar, que sofreu um acidente com 3 fraturas, está em recuperação.
pedir que Deus esteja lá com ela também, orientando e protegendo para que tudo aconteça bem. Vamos pedir também e agradecer pelo Vladimir Praz, que está numa situação de saúde, assim, de debilidade de saúde também, está um pouco melhor. Vamos continuar pedindo também bênçãos especiais para a vida do Ramires e da Silvia, que Deus esteja presente com vocês aí, os abençoe, os proteja e os guarde. E esses são os que nós temos aí na nossa lembrança agora. Agradecer a Deus pelas bênçãos da nossa comunidade. Nós estivemos no nosso culto presencial lembrando tantas bênçãos que nós estamos vendo e percebendo desde o ano passado, e esse ano continuamos ainda sendo muito abençoados por Deus. Começamos o ano muito bem, estamos muito agradecidos a Deus pelas bênçãos na vida das pessoas e por as pessoas estarem sendo bênçãos dentro da igreja também. Então queremos agradecer a Deus por tudo que tem acontecido de bom, de bonito, de encorajador dentro da nossa comunidade também, e pedir que Deus continue com a mão aberta sobre todos nós. Tivemos momentos bem significativos aí de crescimento, desenvolvimento e fortalecimento da nossa comunidade. Por isso, nós agradecemos também a Deus nesse momento. Então vamos aí ao nosso momento de oração. Querido Deus e amado Pai Celestial, nós te agradecemos pela paz, pelo amor e bondade que sempre nos acompanham em todos os momentos da nossa vida. Te agradecemos por seres o nosso Deus cuidador e protetor, que não nos deixa sem propósitos, que nos ilumina para que encontremos a verdade, nos oferece a sua palavra para que tenhamos conteúdo e nos atinge pelo poder do Espírito Santo para que tenhamos condições de responder aos teus chamados. Pedimos que nos ajude a encontrarmos os verdadeiros propósitos que nos aproximam de Ti. Pedimos Tua bênção, Tua paz, Teu cuidado especial sobre os nossos aniversariantes, que permita a eles felicidades, alegrias e muitos anos de vida. Que Tua mão e Teu amor estejam sempre ao alcance desses nossos irmãos e irmãs que celebram mais um ano da sua passagem de vida. Também, a Deus, nós pedimos pelos que estão doentes, pedindo que Tu amorosamente conforte, proteja, defenda e guarde a todos esses que estão em situação de vulnerabilidade, que possam, assim, com a Tua ajuda, com a Tua paz e Teu amor, vencerem essas dificuldades, esses momentos, essas fragilidades e terem melhor qualidade de vida. Coloca ao lado de cada irmão e família a presença dos Teus santos anjos, fortalecendo a cada um. Também agradecemos a Deus pelas muitas bênçãos na vida de todos os membros da nossa comunidade e essas bênçãos que têm se refletido dentro da própria comunidade como grupo. Reconhecemos a Tua presença, o Teu amor, nos alegramos muito com tantas conquistas que já alcançamos desde o ano passado, renovando a cada dia mais a nossa certeza de que estamos no caminho certo, porque Tu tens nos abençoado muito. Te agradecemos muito, Deus, por todas as bênçãos na vida de todas as famílias e no crescimento, desenvolvimento e consciência que nós temos na vida dos cristãos que fazem parte dessa comunidade. Que continuemos assim abençoados e avançando no sentido de crescermos, nos fortalecermos e sermos também fiéis a Ti em tudo aquilo que somos e temos. Concede-nos esta graça, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Fique firme, permaneça forte. Cansaço vem, mas ainda está de pé. Nunca se entregar, ter coragem para tudo enfrentar. E se cair, quantas vezes for
preciso levantar, me levantar. Olho para o céu, na imensidão há alguém olhando pra mim, olhando pra mim. Esperança nasce por quem me deu a vida outra vez, me deu a vida outra vez. Nunca se entregar, ter coragem para tudo enfrentar. E se cair, quantas vezes for preciso levantar, me levantar. Olho para o céu, na imensidão há alguém olhando pra mim, olhando pra mim. Esperança nasce por quem me deu a vida outra vez, me deu a vida outra vez. Olho para o céu, na imensidão há alguém olhando pra mim, olhando pra mim. Esperança nasce por quem me deu a vida outra vez, me deu a vida outra vez. Olho para o céu, na imensidão há alguém olhando pra mim, olhando pra mim. Esperança nasce por quem me deu a vida outra vez, me deu a vida outra vez. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.